Alma iniciou sua jornada missionária nas cidades de Zaraenla, Gideão e Meleque, e depois pregou às pessoas iníquas de Amonia, onde recebeu a primeira oposição séria à sua mensagem. Eles devem ter lembrado a ele como ele era antes de ser visitado pelo anjo que o colocou no caminho do arrependimento e conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. Satanás teve grande domínio sobre seus corações, e Alma esforçou-se muito em espírito, suplicando a Deus em fervorosa oração, com todo o seu coração e alma, para que o Senhor derramasse seu espírito sobre eles, para que pudessem ser batizados em arrependimento. Mas eles endureceram o coração e disseram que não faziam parte da igreja e não acreditavam nas tradições tolas que Alma lhes pregava. Eles sabiam quem Alma era e o quão importante ele era, mas não reconheceram e nem se importaram com sua autoridade, e o insultaram e cuspiram nele, depois o expulsaram da cidade. Alma deixou a cidade estando abatido de tristeza, passando por muitas tribulações e angústias por causa da iniquidade do povo de Amonia. Ele estava a caminho da cidade de Arom quando reconheceu um velho amigo. O mesmo anjo que ele viu anos antes apareceu e o confortou. Ele disse à alma que retornasse à Amonia e dissesse às pessoas que elas seriam destruídas se não se arrependessem, pois estavam estudando como destruir a liberdade dos nefitas justos. Alma voltou rapidamente à Amonia para dar ao povo outra chance de salvação. Ele jejuara por muitos dias e estava com fome. Quando ele chegou na cidade, ele conheceu um homem chamado Amuleque e perguntou se ele lhe daria algo para comer. Amuleque estava a caminho de visitar um membro da família quando recebeu um anjo que lhe ordenou que voltasse para casa, onde encontraria e alimentaria um profeta do Senhor. Amuleque sabia que Alma era o profeta sobre o qual o anjo havia falado e o convidou para entrar em sua casa. Ele disse a ele: Eu sei que você será uma bênção para mim e minha casa. A fé de Amuleque foi recompensada e a visita de Alma abençoou todos os que viviam lá. Esta é uma grande lição para nós, quando convidamos o profeta ou sua mensagem para nossa casa e nossa família. Sempre seremos abençoados. A alma ficou muitos dias e ensinou-lhes sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O povo de Amonia ficou mais perverso e o Senhor ordenou que Alma lhes dissesse que, a menos que se arrependessem, ele não desviaria sua ardente ira. Ele e seu novo companheiro missionário foram cheios do Espírito Santo e eles foram pregar. As pessoas rejeitaram as advertências de Alma e disseram que não acreditavam no testemunho de apenas um homem e queriam outra testemunha. Quando um profeta de Deus fala, o Espírito Santo é sempre uma segunda testemunha, mas as pessoas não sentem o Espírito. Eles também não entendiam o poder de Deus ou acreditavam que ele poderia realizar tais obras maravilhosas. Alma os chamou de geração perversa e disse que o verdadeiro problema deles era que haviam esquecido as tradições de seus pais e os mandamentos de Deus. Ele contou a eles todas as coisas que o Senhor havia feito pelos nefitas, incluindo muitas que haviam esquecido. Dado conhecimento e luz, um povo altamente favorecido acima de qualquer outra nação, tribo, língua ou povo, todas as coisas lhes foram conhecidas de acordo com seus desejos, fé e orações daquilo que tem sido, o que é e o que está por vir. Foram visitados pelo Espírito de Deus, conversado com anjos, falado pela voz do Senhor, o espírito de profecia e revelação, dons espirituais de falar em línguas, tradução, pregação e Espírito Santo, livrado por Deus da terra de Jerusalém, salvo da fome e todo tipo de doenças, encerrado com força na batalha, tirado da servidão e mantido e preservado pelo Senhor, prosperaram até se tornarem ricos em todos os tipos de coisas.
Alma advertiu-os no capítulo 9, versículo 19, de que Deus não permitiria que vivessem em suas iniquidades e destruísse todo o povo. Ele disse que se aqueles que receberam mais luz e conhecimento e que foram tão ricamente abençoados se rebelarem, escolherem as coisas do mundo sobre as coisas do Espírito e não se arrependessem, o dia do julgamento seria mais tolerável para os lamanitas do que para eles. Depois que Alma falou, Amaleque testemunhou que ele estava lá porque Deus o havia chamado. Ele era um descendente de Leí e um homem rico, de boa reputação na comunidade. Ele contou ao povo sua conversão e como ele resistiu à verdade. Amaleque disse que havia sido chamado muitas vezes, mas não quis ouvir, e que sabia sobre essas coisas, embora não quisesse saber. O anjo que ele viu amoleceu o coração de Amaleque e o ajudou a se converter. As pessoas ficaram surpresas com o testemunho dessa segunda testemunha, mas muitas ainda não se arrependeram, especialmente os advogados que queriam obter ganhos. Zesron foi um dos advogados mais espertos de Amonia, que questionou e tentou enganar Amaleque. O espírito disse a Amaleque o que Zesron estava tentando fazer, e ele repreendeu a ele e aos outros. Ele alertou que eles estavam lançando os alicerces da destruição do povo, escolhendo a iniquidade e estariam prontos para a destruição. Juízes e advogados em Amonia causavam problemas entre as pessoas e os resolviam para que pudessem obter mais dinheiro. No capítulo 10, versículos 22 e 23, Alma e Amaleque dizem: Se não fosse pelas orações dos justos que agora estão na terra, vocês seriam agora visitados por completa destruição. E o tempo está próximo, a menos que vos arrependais. Os profetas modernos também nos disseram que nosso mundo é o mesmo dos dias de Alma e que as orações de muitas pessoas fiéis que vivem os mandamentos o impediram de ser destruído. Alma e Amaleque eram maravilhosos companheiros missionários e apoiavam-se mutuamente ao pregarem as mesmas doutrinas da expiação, arrependimento, julgamento e ressurreição. Zesron tentou outra maneira de enganar Amaleque e perguntou se ele responderia algumas perguntas. Amaleque queria manter seus ensinamentos em harmonia com o Espírito Santo e disse que faria se fosse segundo o Espírito do Senhor, que estava com ele, pois nada diria que fosse contrário ao Espírito. Ele ensinou que nem sempre precisamos responder a todas as perguntas que nossos inimigos conspiram para nos fazer, e às vezes podemos ensinar-lhes nas respostas. Zesron ofereceu a Amaleque 6 moedas de prata para negar a existência de um ser supremo. Mormon reservou um tempo em Alma 11 para explicar o sistema monetário dos nefitas, para entendermos melhor o valor desse suborno. Um juiz recebia um senine de ouro por um dia de trabalho, e um onte vale 7 senines. Então, Zesron ofereceu a Amaleque o valor de 42 dias de salário de um juiz, o que teria sido uma quantia substancial de dinheiro. A moeda nefita era baseada no sistema 1247, enquanto muitos países modernos usam o sistema 1510. O sistema nefita é mais eficiente e as transações podem ser realizadas com o menor número de unidades necessárias. Por exemplo, para comprar algo que custa uma unidade, o comprador precisa de uma moeda nos dois sistemas. Mas para uma compra de 2 unidades, o sistema nefita usa apenas uma peça de dinheiro e o sistema 1510 usa 2. Para a compra de 3 unidades, o sistema nefita usa 2 peças de dinheiro e o sistema 1510 usa 3. Para uma compra de 4 unidades, os nefitas usam uma peça de dinheiro e o sistema 1510 usa 4. E por aí vai. O texto real não menciona moedas e apenas fala de pesos, medidas e taxas de câmbio com base no salário de um juiz pelo trabalho de um dia. Zesron perguntou a Amaleque se Jesus salvaria as pessoas em seus pecados, e Amaleque disse que não, porque nada impuro pode herdar o reino dos céus.
Ele ensinou que Jesus Cristo pode nos redimir e salvar de nossos pecados se tivermos fé, guardarmos os mandamentos, nos arrependermos e não permanecermos em estado de pecado. A moleque ensinou que por causa da expiação de Cristo, tudo será ressuscitado e o espírito e o corpo serão reunidos em sua forma perfeita. Esta descrição da ressurreição física literal é uma das melhores encontradas em qualquer parte das Escrituras. Zesron então começou a tremer consciente de sua culpa. Alma viu o amolecimento do coração de Zesron e começou a falar-lhe e a confirmar as palavras de Amuleque e a esclarecer as Escrituras além daquilo que Amuleque fizera. Alma descreveu o perigo do povo não arrependido de Amonia, e Zesron começou a tremer muito mais. Alma sabia que Satanás muitas vezes tenta enganar uma pessoa para que ela destrua muitas pessoas, e disse a Zesron: Satanás exerceu seu poder em ti. Zesron começou a se virar para a luz em vez de se afastar dela, e perguntou-lhes diligentemente para que ele pudesse saber mais sobre o reino de Deus. A alma ensinou-lhe como a condição de nossos corações afeta nosso entendimento da palavra de Deus e as bênçãos que recebem aqueles que não endurecem seus corações e os reconhecem, entendem e aceitam. Ele ensinou que aqueles que endurecem seus corações contra as palavras de Deus serão condenados por suas próprias palavras, obras e pensamentos. Alma descreveu o estado daqueles que não se arrependem e depois morrem em seus pecados, e disse que seria para eles como se não houvesse redenção feita. Alma então ensinou sobre a queda de Adão e o plano de salvação. Ele disse que o objetivo da mortalidade é dar um espaço ao homem no qual ele pode se arrepender, e que esta vida era um estado probatório e um tempo para se preparar para encontrar Deus após a ressurreição dos mortos. Ele explicou que Deus deu os mandamentos de Adão e Eva depois de lhes dar conhecimento do plano de redenção. Alma sabia que entender esse plano nos ajuda a guardar os mandamentos e nos mostra a justiça e a misericórdia de Deus. Alma e Amuleque trabalharam juntos como uma grande equipe missionária e testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, fortalecendo e ajudando-se mutuamente a transmitir poderosos ensinamentos do Evangelho. E esses são os capítulos 8 a 12 de Alma no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Os desenhos deste vídeo, quebra-cabeças e páginas para colorir estão disponíveis no site www.etsy.com, na loja Ponderfun, mostrado na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva neste canal do YouTube, curta e compartilhe a página do Facebook da Ponderfun e compartilhe esses vídeos com qualquer pessoa que possa gostar deles, e continuaremos criando novos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto.